Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Delber, sou professor e diretor do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e estou aqui apresentando uma série de vídeos relacionados aos sistemas de potência na área de geração, de transmissão, distribuição, consumo, é, e que tem como objetivo explicar o sistema elétrico e mostrar como as pesquisas são feitas para endereçar os problemas dos sistemas elétricos. A gente falou já sobre geração, transmissão e agora eu vou falar sobre distribuição. É, São dois trabalhos que eu vou apresentar para vocês relacionados à distribuição. O primeiro trabalho é um trabalho que foi um estudo do Igor Visconti, um aluno de doutorado que eu tive, que foi para Manchester e desenvolveu um trabalho lá em parceria com o Jovica Milanovic, um professor lá da Universidade de Manchester, e que eu participei e foi apresentado. Eu apresentei em 2019 no PowerTech em Milão. E esse trabalho ele é importante porque ele vai servir de base para o que eu vou apresentar no próximo vídeo, que trata de como a gente pode controlar e tirar proveito do controle nos sistemas de distribuição. Tá? Então vejam esse trabalho mais como uma base para a gente fazer o próximo vídeo. Então, para entender o próximo vídeo, tem que passar por esse aqui. Esse trabalho ele tem como título Comprehensive Analysis of Conservation Voltage Reduction, a Real Case Study. Esse comprehensive é porque foi um estudo muito abrangente que foi feito lá com os dados lá da Universidade de Manchester, um estudo real da cidade de Manchester, com várias subestações do tipo comercial, industrial, residencial. E a gente pegou esses dados e os testes que foram feitos e desenvolveu um modelo matemático que tenta capturar o efeito desses testes. Que testes? A Conservation Voltage Reduction, que basicamente é o seguinte: a gente reduz a tensão lá na subestação, então o teste real foi feito, reduzindo em 3% a tensão na subestação, em média essa foi essa redução que eles aplicaram, né, em TAPs de 1,5, então reduziu 1,5 o OLTC, o On Load Tap Changer, que é um transformador lá, um autotransformador na subestação em que você reduz a tensão e vê o efeito disso na potência. Ou seja, é como a gente pode usar a redução de tensão para reduzir consumo de energia, para reduzir potência. Tá? Basicamente é esse o estudo que foi feito. O que acontece quando você aplica esse tipo de teste é o seguinte: você reduz a tensão, a potência reduz imediatamente. Você consegue fazer provocar uma redução de potência, independente do consumo. Só que essa potência ela desce e depois ela recupera o valor. É como se você tivesse um período transitório. Só que ela não recupera o valor que ela tinha antes. Ela vai para um outro ponto. Então o que a gente quer saber é para que outro ponto essa potência vai e se a gente tem condições de usar essa informação para de fato promover redução de potência e com isso a distribuidora economizar energia, né, e o sistema como um todo ganhar. Então, para fazer isso, né, a gente tem um modelo matemático que procura refletir, a gente propôs, né, um modelo matemático que procura refletir essas variações que eu comentei. Então, tem essa parte aqui do modelo matemático, ó, o TP, DPR e DT, que é a parte que a potência fica variando de uma forma, digamos, transitória. E o TP é o tempo desse transitório. Então a gente quer obter esse tempo aqui. Isso aqui é uma variável para o nosso problema. PR é para onde a potência vai, no final das contas. E a relação, a gente usa um modelo exponencial, um modelo conhecido na literatura, para capturar esse cara aqui, ó, que é o que nos interessa de fato, que a gente chamou aqui de alfa SS, que é quando o valor da potência se estabiliza em um determinado ponto. Né? Então esse alfa SS ele nos diz que ponto é esse.
né? Então, esse alfa SS diz o seguinte: se ele é 1, significa que quando a gente varia a tensão de 1%, a potência também vai variar de 1%. Se ele é meio, significa que para cada variação de 1% na tensão, a potência vai variar de meio e assim por diante. E esse outro termo aqui, ó, que a gente desconta, é o valor da redução da potência no período transitório. Então, isso aqui não interessa para a gente. Isso aqui, com o tempo, ele vai tender para zero e o que vai nos interessar de fato é isso aqui, tá? Então a gente tenta capturar esse alfa SS, mas o TP, que é o tempo do transitório, e o alfa T, que é a variação do período transitório, ela acaba saindo como resultado do modelo, tá? Mas o que a gente está procurando de fato é o alfa SS. Então foram feitos inúmeros testes com várias subestações, do tipo industrial, comercial, residencial, em diferentes períodos do ano, em diferentes patamares de carga. Tá? E o resultado, só para dar uma ideia do resultado que a gente tem, ele pode ser visto nessa figura aqui. Ó. Então, nessa figura, o que vocês estão vendo em vermelho, talvez vocês não consigam ler a legenda, mas eu leio para vocês, é a tensão. Ó. Essa aqui foi a queda de tensão provocada pelo operador lá na subestação. Então você vê que tem um degrau aqui, ó, porque ela cai de 1,5 em 1,5. Então caiu 1,5 aqui, depois mais 1,5 aqui. E o que vocês estão vendo em rosa aqui, ó, é a tensão, é a potência, desculpa, é a potência. Então a gente precisava de um modelo matemático que filtrasse, né, o efeito de fato que acontece nessa potência. A gente vê que cai, mas cai e fica oscilando, né, tem uma variação. Então, o modelo matemático ele ajuda a interpretar essas variações. Então, com a queda da tensão, ó, houve de fato uma queda na potência aqui, né, e depois um aumento de novo na potência, que foi combatido com mais uma redução de tensão. Né? Teve aqui uma reduçãozinha de tensão. Porque a tensão subiu aqui, ó, voltou a subir, ela caiu de novo. Então, dada essa variação de tensão, como é que o nosso modelo matemático se comportou? Aí a gente tem que ver aqui, ó, nessa, nessa curva vermelha aqui, ó, que é o modelo matemático capturado a partir da medição de potência em azul. Então, nosso modelo matemático mostrou que houve uma redução de fato na potência, e aí depois essa redução ela foi se recuperando, né, foi aumentando de novo e estabilizou aqui em torno de um ponto. Então, a interpretação que a gente tem a partir dos parâmetros do modelo matemático que a gente obteve são o tempo para estabilizar a potência e ela voltar para o ponto que ela fica sustentada é da ordem de 39 segundos. O alfa SS, que é o fator de redução do modelo exponencial, é de meio, ou seja, para cada 1% de variação de tensão, a gente tem 1% de variação de potência, e o alfa T, que é o alfa referente, que é a variação referente ao período transitório, ele é da ordem de 1,7. Tá? Isso significa que um valor de meio de variação, né, de fator de variação, é um valor que representa bem o que aconteceu nesse período. Só que a gente fez esse teste para N subestações, em N momentos diferentes. Então, o que a gente extraiu disso foi uma distribuição de probabilidade que ficou meio esquisita, né? Não é uma distribuição fácil de usar. E aí a gente aplicou uma técnica de inferência estatística chamada de bootstrap para transformar essa distribuição de probabilidade, que é meio esquisita, numa distribuição normal. Tá? E com essa distribuição normal a gente consegue extrair, né, de fato o que em média acontece. Então, as conclusões são as seguintes. O fator que a gente chama de fator CVR, que é esse alfa SS, né, ele ficou entre meio e 1,5, né, na nossa distribuição normal. Ou seja, tem um impacto, né, razoável. Significa que 1% de redução de tensão é capaz de alcançar de meio até 1,5 de redução de potência, de demanda.
No caso de consumidores industrial, esse resultado foi melhor. No caso de comercial e residencial, menos. É, o período transitório até a potência se estabilizar foi em torno de 1 a 3 minutos. E o que a gente vai fazer agora, né, no próximo vídeo, é pegar esse resultado, né, de variação de fator CVR e trazer ele para aplicação nas redes de distribuição. Aí você pode falar assim para mim: bom, professor, se reduzindo 1% da tensão a gente reduz 0,5% da potência, por que a gente não reduz 10% da tensão ou 50% da tensão para reduzir 25% da potência, né, e com isso economizar muita energia? Porque existem limites de tensão que a gente precisa atender, né? O consumidor tem que receber lá na ponta os 127, 220 volts bonitinho. Senão, a distribuidora vai ser penalizada por isso. Então, essa redução ela tem que ser muito bem calculada para não gerar problemas de natureza regulatória, né, de qualidade de energia para o consumidor final. Então a gente vai mostrar como é que dá para pegar esse resultado e fazer isso com a distribuidora. Tá bom? Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá, gente. Tchau.